Então, seguindo os passos da programação dinâmica para resolver o nosso problema, vamos lá para o primeiro, que é a subestrutura ótima. Será que tem essa propriedade? A resposta é sim, eu vou deixar isso aqui como exercício, tá? Você fazer essa verificação, mas faça depois, tá? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, o segundo passo é a recursão. Para ajudar aqui na nossa recursão, eu vou definir o SIJ. O que é o SIJ? Basicamente, são todas as atividades que eu posso fazer entre a atividade I e a atividade J. Então, SIJ é o conjunto de atividades que começam depois de a I terminar e terminam antes de a J começar, ok? Então, definindo mais formalmente, seria equivalente a dizer que um certo AK está nesse conjunto se eu tenho que o FI, ou seja, o final da minha atividade AI, ele é menor ou igual do que o SK, ou seja, o começo lá dessa atividade K, que é estritamente menor do que o final lá dessa atividade, que é o FK, e aqui tem que ser menor ou igual do que o SJ, que é o começo lá do J, tá? Então, para melhorar o nosso entendimento daqui, se você tem uma atividade AI e outra AJ, então o que seria o SIJ? São todas as atividades que estão aqui dentro, tudo bem? Ou seja, que começam depois que o AI termina e terminam antes que a AJ começa. Ou seja, são todas as atividades que eu posso fazer entre AI e a J. E isso aqui que vai ajudar na minha recursão, tá? Como é que isso vai me ajudar, tudo bem? Então, como é que eu faço para calcular o melhor valor ótimo aqui para o meu problema, tudo bem? Ou seja, qual é o maior número de atividades que eu posso pegar entre a I e a J? Então, seguindo aquela ideia lá, né, do oráculo, né, suponha que um oráculo ele fala que uma certa atividade AK que está dentro aqui desse conjunto, ela está na minha solução ótima. Então, pego aqui essa atividade AK. Tudo bem? Depois, como eu estou procurando uma recursão, o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar recursivamente para um lado que está entre o AI e o AK. Ok? Então, esse lado aqui, ó. Ou seja, eu vou chamar recursivamente para o meu SIK. E depois eu vou ter que chamar lá para o outro lado, que são o conjunto de atividades que estão entre o AK e o AJ, tudo bem? Então, aqui eu vou pegar esse camarada aqui, ó. Então, seguindo essa ideia aqui, a gente pode chegar na nossa recursão. E, claro, né, esse oráculo aqui que fala que essa atividade AK ela tá em uma solução ótima, né? Simplesmente eu posso verificar para cada AK possível aqui dentro. Ou seja, eu faço esse AKC ele ficar variando entre todas as atividades que eu possa ter entre I e J, tá? Aí eu vou pegar o que for maior, tudo bem? Então vamos aqui, deixa eu subir aqui. Aí eu vou ter que definir um parâmetro que seja referente ao meu ótimo, tudo bem? Então esse parâmetro aqui no caso ele tem que ele tem que ser referente ao máximo de atividades que eu posso fazer, tudo bem? Então eu vou definir ele como CIJ. Então, dado que um CIJ ele é quem? Ele é o número máximo de atividades mutuamente compatíveis em S e J, ou seja, são todas as atividades que eu posso fazer uma depois da outra, o maior número é dentro desse conjunto aqui, tá? Entre o AI e o AJ. Então, aí, em cima disso aqui, eu vou pegar essa ideia que a gente teve aqui em cima para construir essa recursão, tá? Então, o CIJ, ele pode ter
aqui duas possibilidades, né? Então, vamos aqui para a primeira, que foi o que a gente pensou aqui em cima, ok? Que é o quê? Eu vou pegar o melhor que eu conseguir para esse lado aqui, depois eu vou pegar o melhor que eu conseguir para esse lado aqui, e claro, aqui eu tenho que contar essa atividade que eu estou falando que vou fazer, que é o AK. Tudo bem? Então, o melhor que eu posso conseguir para cá, dentro desse S e K, dentro de todas essas atividades que estão aí nesse S e K, é exatamente o C e K. Então, eu vou pegar o C e K, que é o melhor que eu posso ter aí. Depois, eu vou fazer o mesmo lá para o S, dentro do S, KJ. E o melhor que eu posso ter aí é o C, KJ, tudo bem? Lembrando que é só você substituir aqui, ó, que vai dar exatamente tipo, IJ você bota IK, e em vez de ser IJ você bota KJ, e você vai ter o melhor de cada pedaço aqui, tá? O melhor no caso de ser o número máximo de atividades mutuamente compatíveis em cada um desses conjuntos, tá? E no final você vai ter que somar 1, porque você está considerando que você vai fazer o AK. Então você bota mais 1. Então, esse AK ele pode ser qualquer atividade que está dentro do S e J. Então, você vai pegar o máximo entre todas essas possibilidades desse AK, tudo bem? Então, você vai pegar o máximo entre todas as possibilidades do AK pertencer o S e J. Então, isso aqui funciona se o quê? Se o S e J ele for diferente de vazio, porque se ele for igual ao vazio, eu não vou ter atividade nenhuma para fazer aí, eu não posso fazer nada. Então, se eu tenho o meu S e J vazio, a minha resposta vai ser simplesmente 0. Por quê? Porque eu não consigo fazer nenhuma atividade nesse caso. Então, eu vou colocar que é igual a 0 se o S e J der igual a vazio, tudo bem? Então, agora eu vou subir aqui, partindo dessa recursão aqui, eu posso ter um algoritmo bottom-up, tá? Eu não vou fazer esse algoritmo, tá? Mas eu quero que você me fale qual é o tempo dele, né? Como é que eu vou descobrir o tempo dele se eu nem tenho esse algoritmo, professor? Então, é muito simples. Aqui você tem quantas variáveis? Aqui você tem o I e tem o J, tudo bem? Então, aqui você vai ter que percorrer pelo menos uma matriz. Esse e esse J, eles estão variando entre 1 e N, tá? Então, aqui a gente já tem a ideia de N ao quadrado. Só que esse máximo aqui, ó, ele está tendo uma variação também desse K aqui, tá? Porque no pior caso eu vou pegar todas as atividades possíveis lá para ser o K, tudo bem? Então, o K pode ser o A1, pode ser o A2, o A3, até o AN. Então para tirar esse máximo aqui, no pior caso eu vou percorrer todas as atividades. Ou seja, para cada cara desse daqui, para cada N... N ao quadrado elementos, O de N ao quadrado elementos, eu vou ter que fazer uma operação que ela vai ser O de N. Então, no final lá das contas, eu vou ter um algoritmo que ele vai ser θ de N ao cubo, tá? Então, aqui a gente pode pensar, quando eu for construir a minha matriz, eu vou ter que percorrer ela de um jeito e dentro dela lá, como é que eu vou percorrer? Eu vou precisar de 2 fós, né? Um para o I e outro para o J. Aí nessa construção lá dentro desses 2 fós, eu vou ter que ter outro fó que é para o K, tudo bem? E esse K, no pior caso, ele vai ter uma variação também de N, ou seja, você tem 3 fós, um dentro do outro, ou seja, você vai ter uma coisa que vai ser θ de N ao cubo. Então aqui, faça lá. Isso aqui também, o resto aqui fica deixado como exercício, tá? Agora é o seguinte, para você ver que não é exatamente a mesma solução, o mesmo algoritmo que o processo de programação dinâmica ele leva, a gente vai fazer outro algoritmo de programação dinâmica,
tudo bem? Com outra recursão, com outro modo de ver aqui esse problema, tá? Para você ter a ideia de que você pode ter dois algoritmos de programação dinâmica. Então vamos aqui chegar em outro algoritmo de programação dinâmica, tudo bem? E esse aqui a gente vai conseguir um tempo melhor até. A gente vai conseguir chegar em tempo θ de n ao quadrado. Então, para isso, primeiro eu vou definir um conjunto SI aqui no caso. Lá era SIJ, que eu vou precisar só do SI. E vou dizer que esse aqui é o conjunto de atividades que terminam antes de AI começar. Ou seja, são todas as atividades que eu posso fazer antes do meu AI. Ok? Então, se você tem aqui o AI, por exemplo, aí você tem que esse conjunto SI, ele é o de todas as atividades que eu posso fazer primeiro do que ele. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso SI. Então, aí aquela ideia eu vou fazer bem parecida, tá? Tipo, aquela ideia que a gente teve lá no nosso algoritmo passado, que é pegar um AK lá dentro. Suponha que tem um AK dentro desse SI aí, que eu vou ter que comparar com todos os caras antes dele também, tá? Então, eu vou pegar aqui um certo AK que está lá dentro e vou ver antes dele. Ok? Seria o nosso SK, esse cara que está em azul, tá? Então, aqui no caso, eu tô supondo que esse AK seria a atividade de AI mais perto dele, né? Tipo assim, seria exatamente a anterior lá, ok? Considerando o maior número que eu quero ter, tudo bem? Então, depois aqui a ideia vai ser variar esse AKI dentro desse SI, tudo bem? Então, eu vejo todas as possibilidades aí que eu tenho para esse AK. Então, agora eu vou definir o parâmetro lá para minha recursão. Então, seja SI, né? O quê? O número máximo de atividades mutuamente compatíveis em SI. Então, o meu CI aqui é isso. É o maior número de atividades que eu posso fazer antes de AI. Vou subir aqui para a gente continuar. Então, como é que eu vou calcular o CI recursivamente? Tudo bem? Então, ele vai ser igual a quem? Eu vou pegar aquele AK lá, tudo bem? Então, suponho que um cara me falou quem é esse AK. Depois eu vou ter que somar mais um, né? Porque eu estou pegando ele, né? Porque, novamente, só para ficar mais claro. Esse CK aqui, ó, eu tenho o AK aqui em cima. Aí esse 1 aqui é por causa dele, né? Eu estou pegando a última atividade que eu vou fazer dentro lá do meu SI. Ok? E esse CK aqui é o melhor que eu tenho antes dele, que é o melhor antes dele. Eu vou pegar o SK, tudo bem? Que são todas as atividades que eu tenho antes lá do meu AK. Então, o melhor que eu tenho lá dentro desse conjunto para fazer todas as atividades no maior número possível é o meu CK, que é o cara que está aqui, tudo bem? É o que eu estou pegando recursivamente. Só que esse AK ele pode ser qualquer atividade dentro de SI, tudo bem? Então aqui eu vou pegar o máximo, tal que o AK pertence a SI, tá? E aqui novamente, isso aqui só vai funcionar se o meu SI ele for diferente de vazio, né? Então se o SI for diferente de vazio, porque quando ele é igual, vai dar igual a zero, porque eu não vou ter atividade nenhuma, tudo bem? Lá para fazer dentro de um CI que é igual a vazio. Então, daqui a gente continua com o nosso algoritmo bottom-up, tá? Eu não vou fazer esse aqui também não, tá? Mas eu vou dizer porque que o tempo dele é igual a θ de n ao quadrado, né? Como eu coloquei aqui em cima, tal. Então, basicamente aqui a gente tem duas variações, a variação do I e tem a variação do K, tudo bem? Simplesmente por conta disso. Então, eu para pegar esse cara aqui vai ser um vetor, basicamente eu vou ter que varrer ele de um jeito,
E conforme eu for varrendo, eu vou pegando esse máximo aqui, tudo bem? E esse AK aqui, ele no pior caso tem a variação do 1 até o N, ou seja, ele tem N possibilidades. Então, tem um N possibilidades lá para o I e tem um N possibilidades lá para o K. É claro que eles estão variando dentro de um for, por exemplo, tá? Então, eu vou ter um for dentro do outro que vai ter variações de N cada um deles, tá? Então aqui no pior caso eu vou ter N ao quadrado. Então, aqui você percebe, ó, que com um pensamento diferente, você pode ter dois algoritmos de programação dinâmica, né? Então, dependendo lá do seu pensamento, você pode ter uma coisa que é N ao quadrado. E se você pensar de uma forma diferente, você pode chegar em um N ao cubo. E isso, claro, vai depender lá da recursão que você vai encontrar. O modo como você olha o seu problema, né? Ele vai te dar uma certa recursão. E, claro, você pode ver de formas diferentes, né? E você vai ter recursões diferentes e pode também ter tempos que são diferentes, tá? Utilizando programação dinâmica. Mas aqui é o seguinte, esse segundo jeito de fazer aqui, né, ele dá uma luz para a gente chegar em uma escolha gulosa, né? Eu não sei se você percebeu, mas aqui nesse caso, né, tipo aqui, você tem essa configuração aqui, né? Você tem o AI e aqui você vai ter o seu SI, que são todas as atividades que estão antes dele, né? E o objetivo aqui do nosso programação dinâmica era achar um K, né? O AK, que seria o anterior lá ao nosso AI, tudo bem? Seria o anterior ao nosso AI. Então, aqui a gente já pode pensar também em um guloso, né? Por quê? Porque aqui a gente pode pensar o seguinte, quem é esse AK aqui? Quem é o melhor AK que eu posso ter nessa configuração aqui? Aí você pode falar, é o que começar por último, entendeu? É o que começa depois, é o último que começa alguma coisa, esse AK aqui, entendeu? Por quê? Porque faz todo sentido, porque o que começar por último, ele vai te dar mais tempo aqui para tu fazer o resto lá das suas atividades, tudo bem? Então, só aqui a gente percebe também que a gente tem um outro algoritmo guloso, né? O primeiro a gente viu que era qual? Eu vou pegar a atividade que termina mais cedo. Aí eu vou e faço ela. Depois pego a outra atividade que eu posso fazer, claro, né? Porque eu só posso pegar uma atividade que começa depois daquele tempo, né? Então eu sempre vou ficar pegando a atividade que eu posso, que ela termina mais cedo. Aqui é como se eu tivesse vindo de trás para frente, né? Então seria a atividade que começa mais tarde, né? Então se você vier de trás para frente, você consegue também essa mesma ideia gulosa, né? Aliás, não é a mesma, porque uma você vai do começo para o final e a outra você vai do final para o começo, mas elas têm alguma semelhança, tá? Então, aqui pegando essa ideia, a gente pode ir para um algoritmo guloso. Então, vamos ver isso aqui agora, tá? Então, aqui no nosso algoritmo guloso, a gente vai ter que o CI, né? Ele vai ser igual ao CK mais 1, tá? Eu estou seguindo aqui a ideia lá do nosso segundo algoritmo de programação dinâmica, tá? Então, onde o AK, onde o AK é a atividade em S que começa por último, tudo bem? Então, um exemplo aqui disso aqui, lá do nosso algoritmo guloso, seja essa tabelinha aqui. Aqui você vai ter as suas atividades, tudo bem? Aqui eu tenho da 1 até a atividade 11, né? E esses tempos aqui são os tempos que cada uma começa, e esses tempos aqui são o tempo que cada uma finaliza, tá? Eu ordenei isso aqui para me ajudar, tudo bem? Então eu vou ter do 4 até o 14, tá? Em ordem, tá? Então eu vou simplesmente pegar a ideia aqui
que está aqui em cima, tá? Então, eu vou pegar a atividade que começa por último, ou seja, eu vou pegar o início de cada atividade e vou ver qual é a que tem o maior tempo. Então, aqui a que tem o maior tempo é o 12, tudo bem? Então, eu vou simplesmente escolher essa atividade aqui para fazer. Depois, eu vou ter que fazer a mesma coisa, claro, e eu vou considerar o seguinte, que eu não consigo trocar de atividade quando uma atividade começa e a outra... aliás, quando uma termina, eu estou fazendo uma que vai finalizar e eu não consigo fazer outra que vai começar exatamente no tempo que essa finalizou, tá? Lembrando que se isso for equivalente lá a um congresso que eu tenha lá vendo algumas palestras, ou então mesmo lá na semana acadêmica, enfim, eu não consigo fazer isso, tá? Em outras palavras, se eu tenho que começar essa atividade 11 aqui nesse tempo 12, então, por exemplo, eu não consigo fazer antes dela as atividades 9 e 10. Por quê? Porque a atividade 9 ela termina exatamente quando o 12 tem que começar. Tudo bem? E eu já deveria estar lá na sala para fazer essa atividade, ou seja, para assistir alguma palestra, alguma coisa, tá? E muito menos o 13, porque ele é um tempo que está sendo aqui entre a minha atividade 11, tudo bem? Ou seja, ele é um tempo que está dentro aqui da duração aqui da minha atividade 11, que vai do 12 até o tempo 14, tá? Então, aqui como eu fiz a ordenação desse tempo final, aqui fica mais fácil, né? Porque qual é o meu SI aqui nesse caso? O meu SI basicamente são todas as atividades que estão aqui, né? Ó, são todas as atividades que eu posso fazer. Eu não posso fazer nem a nona e nem a 10ª, mas eu posso fazer da 1 até a 8ª, tá? É só você ver aqui o tempo, tá? Que ele está em ordem. Então, pronto. Desses caras aqui, aí eu vou fazer, aplicar a mesma ideia gulosa aqui, tá? Ou seja, eu vou fazer o cara que terminar por último, aliás, que começar por último. Então, eu vou ver aqui os tempos iniciais e vou ver qual é o maior deles, ok? O maior deles é o 8, que é esse cara aqui, tá? Então, eu vou pegar exatamente essa atividade aqui. Depois eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu não posso fazer mais as atividades 5, 6 e 7 por conta do tempo final delas, ok? E eu vou ter que ficar de olho nas outras, então, que são esses camaradas aqui. Então, esse aqui vai ser o meu novo SI. Aí eu vou fazer a mesma coisa lá. Eu vou aplicar o mesmo pensamento guloso, tá? Então, eu vou pegar a atividade dentro desse conjunto aqui que começa por último. Então, olha lá os tempos iniciais. Você tem que o maior deles é o 5. Então, você vai pegar essa atividade que o tempo maior é o 5, que aqui no caso é a atividade 4. Depois que você fizer isso, aí você vai eliminar as que você não consegue fazer, que são a atividade 2 e 3. E aqui no caso só vai restar uma, né? Só o seu SI só vai ser esse cara aqui e você vai ter que pegar ele, tá? Então, basicamente você pegou aqui 4 atividades. A atividade 1, a 4ª, a 8ª e a 11ª. Ok? Então, ó, esse algoritmo guloso aqui que a gente fez, você pode pensar o seguinte: olha, ele funciona. Só que porque mas assim, funcionar no sentido de chegar na minha solução ótima, tudo bem? Mas eu vejo que ele funciona melhor agora, ou seja, que ele chega na solução ótima, porque a gente fez aqueles passos lá de programação dinâmica. Quando a gente faz os passos de programação dinâmica, fica fácil lá no final eu ver que o meu algoritmo funciona, tá? Porque em cada passo eu tenho que ver
observação que vai me ajudar a construir o algoritmo, tudo bem? Então, eu vou encontrar uma recursão para o valor ótimo, aí depois eu vou ter um algoritmo que ele é bottom-up para esse valor ótimo, depois eu faço uma leve modificação nele para obter a minha solução ótima, tá? Então, aqui no Guloso, não, aqui você pega a configuração e simplesmente fala alguma coisa. Aí, para ver que ele de fato chega lá na tua solução ótima, é muito complicado, né? É muito complicado você fazer essa demonstração. Aqui nesse caso, a gente aproveitou o que a gente tinha feito lá no de programação dinâmica, e aqui a gente consegue ver melhor agora que de fato ele chega lá na nossa solução ótima, tudo bem? Mas porque a gente seguiu aqueles passos lá de programação dinâmica. Então, assim, quando a gente quer uma coisa mais firme, né, para dizer, olha, aqui a gente de fato aqui funciona, que seja mais rápido a demonstração, né, de que de fato aquele algoritmo ele chega lá no ótimo que a gente quer, a gente de modo geral faz o de programação dinâmica, né? Embora o Guloso seja mais simples de você pensar, seja mais simples de você fazer, e mais rápido até em muitos casos, tá? Só que ele é muito difícil de mostrar que funciona, tá? De modo geral, a gente faz aqui do jeito que eu fiz, você consegue algum de programação dinâmica que tenha alguma coisa parecida, que você chega lá no final, lá da sua conclusão, você vê que na verdade você pode fazer um Guloso, tudo bem? Que é mais rápido. Ou então você vai ter que utilizar matroids lá para mostrar que o seu algoritmo de fato ele chega lá na sua solução ótima, tá? E claro, em muitos casos a sua escolha gulosa ela não vai levar para a solução ótima, tá? Você fazer um pensamento guloso nem sempre ele vai te levar para a tua solução ótima. Então aqui fica a nossa comparação entre programação dinâmica e algoritmo guloso. Então é isso, tá, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.